E aí pessoal, tudo bem com vocês? Renato Travesky aqui. Bom, no último dia 5 de novembro nós perdemos a Marília Mendonça, talvez o maior ícone feminino que o Brasil tinha atualmente, né? Não desmerecendo nenhuma outra cantora, nenhuma outra artista, mas a Marília Mendonça, nesses últimos 2 dias nós podemos ver aí o muito que ela representava, principalmente pro espaço feminino, que sempre foi alvo de muitas críticas, sempre foi alvo de muita denigrição, mas a Marília Mendonça, com a personalidade que ela tinha, ela conseguiu, né? Um grande feito. Ela conseguiu ser uma pessoa muito bem sucedida, sendo ela mesma. E isso é muito legal. Hoje em dia é difícil ver pessoas que não se vendem por pouco. E ela conseguiu manter essa raiz, essa identidade no mundo do sertanejo, que em boa parte é muito machista, né? Mas a Marília Mendonça era muito mais que uma grande artista. Ela se tornou muito mais que um grande ícone na música brasileira, né? E eu confesso para vocês, eu não ia fazer vídeo, eu não gosto de fazer vídeo de pessoas que se foram, pelo contrário, eu acho que pessoas elas têm que serem ovacionadas, reconhecidas em vida, para elas saberem o quão importante elas são na vida das pessoas. Os grandes artistas, eles têm isso, eles têm essa chance de tocar a vida das pessoas. Eu particularmente acho que a música é o que mais toca. Geralmente vocês vêm falando aqui de cinema, de filmes, de super-heróis e tudo mais, mas eu não queria fazer esse vídeo de uma maneira que fosse genérica, até porque eu não acompanhava o trabalho da Marília Mendonça e nesses últimos 2 dias, apesar de estar passando por problemas pessoais na minha vida, né, eu só o que se fala é a Marília Mendonça, é a pessoa que ela é. Eu acabei vendo algumas entrevistas que ela deu, inclusive recomendo a vocês a entrevista que ela deu para o Danilo Gentili no The Noite. Ela tem duas entrevistas muito bacanas e nesse vídeo especificamente ele uniu as duas entrevistas. Uma, claro, foi a primeira vez que ela foi lá, ela ainda não era tão famosa quanto ela é hoje e ela estava ainda com a Maiara e a Maraísa. É uma entrevista muito divertida, você vê ali que ela, em diversos momentos, ela tá sem jeito, ela tá com vergonha disso tudo, mas ela mostra que tem personalidade, que é uma pessoa que ela era muito divertida por si só. E isso é muito bacana de ver nesse compilado que o Danilo fez. E além disso, ele mostra também a Marília Mendonça após ela conquistar um espaço de sucesso na mídia, né? E ela volta lá um pouco mais solta, né? Mas ainda assim você vê que ela tem, de alguma forma, alguma introversão. Mas o intuito desse vídeo não é contar a história da Marília Mendonça, não é falar da Marília Mendonça em si, mas mostrar um pouco do que a Marília Mendonça era fora dos palcos. Até porque a história fala por si só o quão ela foi dedicada com o trabalho dela, o quão ela foi bem sucedida com isso, né? O quão ela mostrou que daqui para frente ela ia crescer tanto quanto diversos outros artistas. E o mais legal disso é que, para mim, pelo menos, eu que não conheço, eu que não a acompanho, eu posso falar para vocês que nesses últimos 2 dias, nessas últimas 48 horas,
que só fala do assunto Marília Mendonça na TV, eu descobri coisas muito bacanas sobre essa pessoa e é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Alguma coisa me dizia que eu devia gravar, que eu devia falar sobre essas coisas, porque o que eu tenho visto nos jornais, nas notícias e tudo mais, é a carreira dela, que ela é uma pessoa muito promissora. Ah, na entrevista do Danilo Gentili, por exemplo, ela fala que ela escreveu a primeira música dela com 12 anos, né? E jamais talvez ela pensasse que um dia ela pudesse chegar aonde ela chegou, né? E o mais bacana disso tudo é que ela era uma pessoa muito feliz, muito humilde, muito bacana. E nessas curiosidades que eu descobri, muitas não foi pela mídia, pelo contrário. Muitas dessas curiosidades eu descobri com pessoas que conhecem a carreira dela muito mais do que eu, pessoas que conhecem os feitos dela muito mais do que eu. E, consequentemente, eu estou aqui para trazer 10 curiosidades muito bacanas que me enchem o coração, tanto quanto o de um fã que gosta tanto de um artista, né? E eu quero compartilhar isso com vocês, porque, de verdade, eu escrevi um roteiro aqui, ó, falando sobre tudo que eu precisava falar, para não deixar esse vídeo extenso, mas talvez eu seja uma pessoa que eu não consiga seguir roteiros e possivelmente esse vídeo vai ficar um pouco mais extenso do que eu pensava. Bom, eu vou ler um pedacinho do que eu escrevi aqui porque eu achei bem interessante e as palavras que estão nesse roteiro aqui, elas são bem mais legais do que eu conversando aqui com vocês. Então eu vou ler um pouquinho aqui do que era para ser a introdução desse vídeo. A Marília Mendonça começou a escrever ainda muito jovem e conseguiu ser bem-sucedida em sua breve passagem pelo mundo sertanejo e da sofrência. Autêntica e fiel ao seu eu pessoal, conquistou o país com seus grandes sucessos. Hoje, muitos fãs ainda sentem pela sua ida, mas após esse vídeo, vocês descobrirão que essa garota foi muito mais do que as lentes jamais poderão mostrar. Escrevendo isso, eu me lembrei do Brian Johnson, com um posicionamento que ele tem sobre fazer aí o bem sem ver a quem. Para quem não sabe, o Brian Johnson é da banda AC/DC, né? E eu lembro de ter visto uma entrevista dele falando sobre a questão de você fazer o bem sem olhar a quem e principalmente sem mostrar que você está fazendo o bem. Fazer de coração mesmo, sabe? E o Brian Johnson usou essas palavras: faça um show beneficente. Tudo bem, mas não na televisão mundial. E a Marília Mendonça, ela fez isso. E a primeira curiosidade que fala muito sobre isso é que a Marília Mendonça, ela fez diversos shows em praças públicas para atender a seus fãs mais assíduos de condição bem precária. Ou seja, aqueles fãs que não podiam comprar discos, aqueles fãs que não conseguiam comprar um ingresso para ir num show, ela fazia esses shows em praça pública de grátis, no 0800 mesmo, exatamente para esses fãs poderem aproveitar essa experiência junto com ela. Isso é fantástico. Eu acho isso algo sensacional, porque tem muitos artistas que não fazem isso, com tempo de carreira, com condição, e não fazem isso. Então, esse é um dos pontos que me fez gravar esse vídeo. Bom, a segunda curiosidade que eu tenho para falar sobre a Marília Mendonça é exatamente sobre as lives que ela fazia. Não sei dizer se ela foi a primeira a fazer as lives sem, né, o intuito comercial. Porém, uma coisa que fala muito sobre isso é que ela fazia as lives e o dinheiro que ela ganhava com essas lives, ela revertia para hospitais para ajudá-los a ter suprimentos, né,
comprar as coisas necessárias para ajudar as vítimas da Covid-19. E isso também é algo muito bacana. A terceira curiosidade, por exemplo, fala que a Marília, ela ajudou muito com o pessoal de Manaus, lá no Amazonas, com relação àquela crise de oxigênio que as pessoas tiveram, né? E ela foi muito importante com essa ajuda, até porque eu sei que muitas pessoas ajudaram, mas ela foi uma das primeiras que colaborou e replicou isso para o país inteiro. A quarta curiosidade ainda tem a ver com um pouco da pandemia, mas não necessariamente com ajuda a hospitais e a pessoas do Covid, mas sim com a sua equipe. Pois é, ela vendeu já tinha um particular dela para não ter que mandar a equipe dela ou parte deles embora durante esse tempo sem shows, né? E uma coisa muito bacana que eu li, que foi uma coisa que eu falei, cara, essa mulher, ela é sensacional. Foi exatamente o fato de eu descobrir, dentro dessas curiosidades, que após a morte do Cristiano Araújo, eu não sei dizer se ela contratou todos ou parte da equipe que trabalhava para ele, para trabalhar com ela. Ou seja, além de entender que coisas supérfluas como um jatinho não eram necessárias nesse tempo de pandemia, ela ajudou diversas famílias aí que muitos artistas, né, acabaram abrindo mão. E eu não falo só brasileiros, mas também internacionais. Então, isso mostra o tamanho do coração que essa mulher tinha e deixou aí um legado muito bacana com o nome de Marília Mendonça. A quinta curiosidade envolve o senhor Paulo, um senhor que vive no asilo São Vicente de Paula, em Americana. E essa curiosidade é muito bacana, por quê? Porque o senhor Paulo, ele não tem família, ele vive nesse asilo, só que ele adorava a Marília Mendonça e ele tinha uma foto no guarda-roupa dele grudada. E todos os dias ele ia lá, dava um beijo nela e tudo mais, né? Em uma oportunidade que a Marília Mendonça passou por Americana, ela fez questão de visitar esse senhor Paulo, né? E o cara ficou extremamente extasiado. Ela parou um tempo bom ali para conversar com ele, conhecer o asilo, né? E cantou uma música com ele. Nas redes sociais tem algumas imagens sobre isso, porque ela fez a postagem dessa visita. E é muito emocionante, de fato. A sexta curiosidade mostra o quão humilde era a Marília Mendonça. Pois é, no Réveillon de 2018-2019, após os shows e tudo mais que rolaram ali em Fortaleza, ela foi lá e simplesmente pegou uma vassoura e começou a ajudar o pessoal da limpeza a varrer o chão, cara. Olha o tamanho disso. Geralmente, um artista, após o show, ele tá cansado. Você pega ali artistas que são mais performáticos e, tipo, os caras saem exaustos de uma apresentação. Ela não, ela pegou a vassoura e foi ajudar o pessoal da limpeza a varrer o chão. Olha só que sensacional isso. Bom, a curiosidade 7 tem a ver com a garotinha Sofia. Bom, para quem acompanha a carreira da Marília Mendonça especificamente, viu que na época a Sofia tinha 1 ano e 4 meses e viralizou um vídeo dela dançando, reagindo a uma música da Marília Mendonça. Para quem não sabe, a Sofia tem uma doença rara. Eu tentei pesquisar sobre essa doença, mas nenhum lugar especificou que doença era essa. Enfim, a Marília ia fazer um show no rodeio de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, e ela descobriu que a Sofia tinha uma consulta no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E quando a Marília Mendonça descobriu isso, pediu que a sua produção levasse a Sofia até o hotel para que ela pudesse conhecer a garotinha. A Mayara Romão, que é mãe da pequena Sofia, ela explica que as músicas da Marília foram fundamentais para o tratamento da Sofia e
que não tem palavras para explicar o porquê disso, mas que a garotinha sempre tinha boas reações às músicas dela quando a escutava. Na ocasião especificamente, a Marília fez questão que a garota, né, se sentisse à vontade e fosse o centro das atenções naquele momento ali, conhecendo a pessoa que cantava todas as músicas, que fazia a garotinha ter reações positivas a seu tratamento. Legal pra caramba isso, né? A oitava curiosidade tem a ver com uma doação de cestas básicas que a Marília Mendonça promoveu em Goiás, com pessoas que estavam em situação de rua na época da pandemia da Covid, né? E ela tem duas frases muito bacanas aqui dessa situação que mostram o tamanho do compromisso que ela tinha com isso, e eu vou falar aqui para vocês. Ela falou bem assim: olhe para sua família dentro da sua casa, segura, alimentada, saudável. Se isso não for um bom motivo para ajudar, eu não sei o que seria. E diz mais: não veja esse post como autoafirmação nem altruísmo. Enxergue nele o incentivo que precisava para começar. Ou seja, basta dar o primeiro passo. Às vezes é difícil, mas depois que você dá, o caminho começa a se abrir. A nossa nona curiosidade tem a ver com uma fã que mora em João Pessoa. O nome dela não foi divulgado, mas o que acontece? Ela pegou Covid, essa fã. E a Marília Mendonça teve a oportunidade de conhecê-la e semanalmente a Marília Mendonça ligava para essa fã para saber como que estava o estado de saúde dela até ela se recuperar. Olha, eu não sei vocês, eu não sei quantos artistas, eu tenho certeza que vocês têm algum artista preferido e tudo mais. Nós temos uma base de quantos artistas são solidários aos fãs, mas eu tenho curiosidade de saber, e eu peço que vocês deixem até aqui nos comentários artistas que façam algo parecido com isso, ou se vocês conhecem algum artista que já fizeram isso. Deixa aí nos comentários, porque essa é a primeira vez que eu vejo um artista ser tão solidário com um fã, né, se compadecendo da situação dele. Bom, a 10ª curiosidade tem muito a ver com o posicionamento que a Marília Mendonça teve dentro do mundo sertanejo. Por que eu estou falando isso? Ela hoje é a responsável não só pela voz, mas pelo o protagonismo feminino no sertanejo. Ela tirou as mulheres do coadjuvantismo e colocou a mulher num nível de protagonismo. Ou seja, ela tinha uma identidade muito bacana e ela colocou o coração dela, a vida dela, nas suas composições. Então, consequentemente, ela conseguiu levar para milhares de mulheres a lição de que qual o nível que ela se encontra dentro de um relacionamento. E isso a gente vê dentro das próprias entrevistas que ela dá. Ela não está ali fazendo... E isso é possível de se ver dentro das entrevistas que ela dava. Ela não está ali fazendo uma personagem ou até mesmo tentando vender uma imagem da qual ela não tinha. Pelo contrário, ela fazia isso sempre com muita alegria. Ela sempre foi... Se você vê em questão de gesticulação, ela sempre foi uma pessoa um pouco mais introvertida, mas que ela conseguia contornar as situações ali com muita alegria e bom humor. Isso é bem bacana de ver nas entrevistas que ela deu, né?
E ela acabou se tornando um dos grandes nomes da música. Mas talvez mal ela sabia que ela era inacreditavelmente gigante como pessoa. E isso é algo que não dá para maquiar. Isso é de verdade. Que Deus conforte os fãs que perderam uma ótima compositora e dê forças para sua família e amigos para seguir a vida daqui em diante. Que Deus abençoe a todos. Obrigado aí por vocês terem visto esse vídeo até o final e até a próxima, pessoal. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.